Vamos fazer aqui o nosso método. Vamos fazer pensando em pessoa, tá certo? Vamos fazer pensando em pessoa. A gente poderia fazer logo com mapa, mas como vocês conhecem vector, vamos fazer com vector. Como é que eu faço o get dessa pessoa aqui? O que é que eu tenho que fazer para saber se a pessoa existe ou não existe? Diz, filho. Tá. Vocês gostariam de fazer direto com o mapa? Map, string, pessoa. Tudo bem? Vou fazer com pessoa, depois a gente joga o template que vai ser só trocar um pelo outro, tá? Então, como é que eu adiciono uma pessoa no mapa? Fazer aqui como void, tá certo? Se der errado, a gente lança uma exceção. Então, como é que eu adiciono uma pessoa no mapa? Se fosse no vetor, percorra todo o vetor. Se achar outra pessoa com essa mesma chave, avise que deu erro. Se não, pushback no final do vetor. Não é assim que a gente faz com o vetor? Sim. Se for no mapa, a gente vai utilizar aquele métodozinho insert. Porque, ou então, a gente tem que testar se ele existe ou não existe antes de testar. Então, a gente poderia fazer assim, ó. Pessoas.find. Quem é que eu quero encontrar? Essa chave. Em C++, quando você encontra, ele retorna o elemento que você estava procurando. Quando você não encontra, o que é que vocês acham que ele retorna? O que é que vocês chutam que ele retorna? Não. Não. Não adivinhar nunca. Não sei nem porque que eu estou perguntando. Bora lá. É assim, ó. Vocês já fizeram, alguns fizeram estrutura de dados, outros não, né? Tudo bem. Então, faz de conta que você está andando dentro de uma estrutura. Aí você vai lá. Numa lista ligada. Alguém viu? Todo mundo viu lista ligada aqui? Pronto. Lista ligada com cabeça e rabo? Não sabe o que é cabeça e rabo? Tá bom, então deixa eu falar. Eu tô me sentindo assim tão frustrado nessa aula. E na minha cabeça eu pensei assim, hoje eu vou fazer uma aula relax, só vendo o básico. Pra gente desopilar, que a semana já foi muito pesada. Aí tudo que eu pergunto, a gente chega. Bora lá. Tô pra chutar o balde e comer pizza com vocês já, ó. Bora lá na avenida. Avenida não, como é o nome daquele? Forno a lenha, né? Ei, forno a lenha, só pra gente desopilar um pouquinho. Semana retrasada eu comi uma pizza com borda de chocolate. Vocês já viram isso? Já. É sucesso. Porque aí você compra a pizza e a sobremesa já vem junto. Eu que adoro misturar, eu comia misturando com a borda. Muito, muito, muito boa. Então bora lá. Vamos lá. Forno a lenha. Então vamos nós. Faz de conta que você tem um vector. Aqui, ó. Vector. Vector de int, vet, que tem os seguintes elementos. 1, 4, 3, 65, 7, 2, 9. Como é que eu faço para achar os 65 aqui dentro? Percorre o vetor, mas sem percorrer o vetor. Sem percorrer o vetor, como é que eu faço? Então, pessoal, ó, vocês não estão mais em FUP, tá certo? Então, vocês imaginem o seguinte, a partir de hoje, pro resto da vida de vocês. Tudo que vocês fazem da forma braçal, tem uma forma fácil de fazer. Entendeu? Vocês têm que botar isso na cabeça de vocês. Diabo de código feio. Alguém deve ter inventado alguma forma de fazer isso do jeito fácil. Sempre tem. Vocês não estão mais em FUP porque vocês têm que fazer tudo na mão, tudo no braço, tudo no dedinho. Claro, uma forma mais elegante sempre vai implicar no conhecimento que você não tem, ok? Então, para encontrar um elemento dentro de uma estrutura qualquer, a gente tem o find, std find. Tem um modelo short? Hã? Short? Não, find. Você procura dentro de um intervalo vet.begin até vet.end. Isso vai funcionar em todas as estruturas. Eu vou procurar por quem? 65. O que é que o find me retorna? O find me retorna
Não é bem um ponteiro, é um interador. Porque um ponteiro, ele só funciona... O que eu escrevi de errado aqui? É porque eu não tenho o algoritmo. Sem sustos, vamos lá. Ok? Vocês estão crescendo, né, meu povo? Não pode mais continuar dando for no vetor pro resto da vida. Eu pego os trabalhos e tem 15 for um dentro do outro. Eu fico, meu Deus, é muita concentração. Como é que a pessoa consegue lembrar onde é que ela tá, né? Para todos os elementos, encontrei o primeiro. Vamos lá, mais 3 for para encontrar o primeiro. Vamos lá. Mais uns 15 for aqui para encontrar qual a operação do segundo que corresponde. Aí o código do cara vem bem aqui. Aí eu fico, mas não é muita concentração. Esse curto for. Mas se for uma lista imensa, ainda é mais eficiente do que... Sim. O vetor é a melhor estrutura de dados do mundo. O vector, né? Porque o nosso processador, o acesso ao cache dele é muito mais rápido do que o acesso à memória principal. Então o que ele vai fazendo é copiando blocos de memória para o cache e acessando num tempo 500 mil vezes mais rápido do que o acesso à memória principal. Então o vetor ainda é a melhor estrutura de dados que existe. Tudo bem. Então vamos lá. Se você quer achar o 65, você faz isso. O que é que ele vai fazer? Ele vai percorrer o vetor. Se o 65 existir, ele te retorna um interador para o 65. Se ele não existir, ele vai te mandar para o fim do vetor. É assim que funciona. Então, se ele existir, ele te retorna um interador para o 65. Se ele não existir, ele te retorna para o final do vetor. Professor, por que um interador e não um ponteiro? Ponteiro só funciona mais quando você está numa estrutura que é sequencial. Mas vocês perceberam que o mapa ele não é sequencial. Uma lista ligada não é sequencial, uma árvore não é sequencial, o resto não é sequencial. Então, o interador é a abstração de como é que eu vou andando em um elemento depois do outro, sem me preocupar com o tipo de estrutura de dados que eu tenho ali. Então esse file funciona no vetor, funciona no hash, funciona num hash desordenado, funciona numa enumeração, num conjunto, funciona em qualquer coisa. Então ele vai me dizer aonde está o 65. Então eu posso muito bem fazer, já que esse cara se comporta como um ponteiro, nessa posição eu vou colocar o 30. Então se eu mandar imprimir o vetor, o que é que eu vou ter? 1, 4, 3, 30, 7, 2, 7, 9. Ele encontra, retorna a posição e aí eu posso alterar. Qual é a vantagem de eu estar trabalhando com isso? O que é que vocês acham que acontece se eu fizer isso daqui? Não, no caso, ele está atualmente apontando para onde? Para esse cara, que era 65 e agora é 30. Então, quando eu der um IT++, para onde é que ele vai? Para o 7. Se eu der um IT-, para onde é que ele vai? Volta para o 65. E, professor, se ele não achar... Professor, esse IT, se for ele torna um interador. Certo. Então, quando IT++... ele vai para o próximo elemento. Não é a próxima posição. Não, porque se você está numa estrutura que não é sequencial, você não tem próxima posição. No mapa ou numa lista ligada, o elemento pode estar em qualquer lugar da memória. Para ele saber o próximo elemento, então esse iterador, na verdade, ele tem o vetor completo nele. Não, você tem como acessar todos os elementos por ele. Então, ele é um ponteiro para um conjunto de informações. Ele sabe como acessar a próxima informação. Ele é inteligente. Tipo, não interessa a estrutura que ele está andando. Eu sempre poderia fazer isso. Ó, para o interador começando em vet.begin, a última posição é iterador diferente de vet.end e t++. Isso daqui não se parece com o for que vocês utilizavam? Se parece com o for que vocês utilizavam? Então, isso daqui vai apontar para o primeiro elemento, begin. Então, se eu quisesse somar mais um em todo mundo, eu faria
asterisco IT, mais 1. Somar mais 1 em todo mundo. Qual é a primeira posição que ele vai apontar? Primeiro elemento. No primeiro elemento eu vou mais 1. É o final? Não, não é o final. Então eu faço o quê? IT mais mais. Vou para o próximo. Se isso fosse um ponteiro cru, esse laço só funcionaria num vetor, porque o vetor ele é contínuo na memória. Como esse cara é um interador, ele sabe como é que eu chego no próximo. Não interessa se isso é uma árvore, se isso é uma árvore B, se isso é um hash linear, um hash quadrático, não interessa o que é esse bicho. Esse cara, essa classe, ele sabe como sair do elemento atual e chegar no próximo. Por isso que a gente não chama esse cara de ponteiro, a gente chama de interador. Interador é um conceito genérico que funciona por C, por Java, por Python, para todos os outros. Interador tem em qualquer canto. Okay? Então o que é que o interador faz? O interador me dá uma abstração para que eu consiga percorrer todos os meus elementos. Porque o índice só funciona quando eu tenho um tipo de estrutura de dados. Qual é? Qual é a única estrutura de dados que funciona com índice? O vetor, que é a sequencial. Mas todas as outras que não são sequenciais, eu vou precisar de quem? Dos interadores. Podem ser explícitos, como aqui, ou implícitos, como no Python, né? Que você não enxerga, mas eles estão ali trabalhando implicitamente. Então, a gente, por esse laço, a gente enxerga que o primeiro elemento é quem? Begin. E quem é o elemento que está após o último válido? É o end. Então, o end é o abismo. Tipo, você manda o cego caminhar no vetor. Entendeu? Aí eu digo assim, vai cego, caminhando no vetor. Aí eu digo, quando terminar o vetor tem o abismo. Aí ele pergunta, como é que eu vou saber? Aí eu digo, você saberá. Ok? Então ele começa a caminhar. Valor válido, valor válido, valor válido. Então quando ele chega no end, significa o quê? Já acabou o vetor. O end é um elemento depois do último elemento válido. Então como é que eu sei se eu consegui ou não consegui achar o valor? Hã? Tem isso dele se enganar, achar que é o valor válido. Não, tem não. Como é que eu sei se esse cara existe ou não existe? Basta eu fazer isso, ó. Se IT for diferente de vet.end, significa o quê? Se é diferente de end, se ele não aponta para o fim, significa que eu encontrei alguém. Eu não mandei procurar dentro do vetor? Se não aponta para o fim, é porque eu encontrei alguém. Só para eu sei que a gente já está dando o using namespace, né? Mas para deixar explícito que esse file não fui eu que implementei, a gente usa o std. Só para explicitar, mas funcionaria também da mesma forma. Tipo o swap. Vocês já ouviram o swap? Sabe o que é o swap? Quando você quer trocar dois valores, tipo int A recebe 5, int B recebe 7. Como é que eu troco os dois valores? De um auxiliar, recebe o valor, fazer o outro. Você tem dois valores, você quer saber qual é o menor dos dois valores, como é que você faz? Pergunta para você mais que a gente tem que jogar o fantasma de FUP para trás, entendeu? A gente tem que começar a entender que não necessariamente escrever muito código é bom. Na verdade, quanto mais código você escreve, maior a chance de você errar. Então, se você percebe que você está repetindo a mesma coisa várias vezes, você tem que pensar, caramba, isso daí vai dar merda. Tem que ter alguma forma mais fácil de fazer isso. E sempre tem, ok? E sempre tem. Certo? Swap, mínimo, máximo, elemento, menor elemento. Tem um trocentalhão de métodos da biblioteca padrão que vocês devem utilizar. Porque quanto menos código vocês escreverem, melhor. Diz. Quando ele retorna a informação do país, que é saldo no Perdão? Ele está no alto, né? O que ele vira? Tá. O que é esse alto? Tá. Isso muda de linguagem para linguagem. No Java, o interador pertence ao tipo. Então, se eu tivesse em Java, isso seria um
iterator de integer. Esse seria um iterador de inteiro. Porque eu não estou andando dentro dos inteiros. Não estou indo de um inteiro para o outro. Né? Um inteiro, aí próximo inteiro, próximo inteiro, próximo inteiro. Tá? Mas no C++, os iteradores não são do tipo. Eles são da estrutura. Então esse auto vai ser substituído por um vector de int iterator. É o iterador que anda num vetor de inteiros. Pessoal, não tranque a disciplina não, por favor. Eu vejo que a culpa foi minha. A culpa foi minha porque eu dimensionei errado a aula, tá certo? Então não era para ter esse tanto de coisa hoje. A culpa foi minha. Pensei uma coisa e aí eu calculei errado. Mas a gente não ia ficar pela metade. Já que a gente já começou a falar do assunto, a gente continua, tá certo? Mas não se preocupe não. Repositório sempre é uma coisa que queima o miolo da pessoa, porque você tem todo um processo de abstração novo. Até então você só usava vector. Aí você vai usar uma coisa diferente do vector, que é um par-chave valor. E você vai construir a sua própria estrutura. E aí você vai andar sobre essa estrutura que você construiu. Então, Mas, por incrível que pareça, eu lembro de uma vez que eu estava conversando com... Vocês sabem quem é o professor Camilo, né? O professor Camilo Almendra, né? Que é o professor de ES. E na época ele era coordenador do NPI. Eu perguntei, Camilo, qual é a principal dificuldade dos alunos que estão lá no NPI? Eles não sabem lidar com os dados. Então, ao invés de ele retornar uma lista de listas, quando ele faz uma consulta no banco, ele faz 500 consultas no banco. Eles não conseguem abstrair o processo de empacotamento dos dados. Legal. Então, não é óbvio, mas não é difícil, é só novo. É novo. Por que eu digo que é novo? Por experiência, porque em 1 ou 2 semanas isso aqui se torna trivial. Oi. Essa é uma coisa, uma questão mais da linguagem. Python, você começa a aprender, você sabe que tem vários métodos já padrão, e tudo que você quer fazer, você procura o método certo. Até aqui, ensinava a gente a construir as coisas. Certo. Agora já está orientando que a gente tem que procurar os métodos que fazem tudo o que a gente quer fazer. Exato. Já tem uma maneira diferente de pensar. Exato. Então, mudando, pessoal, vocês lembram que eu disse no comecinho que a linguagem era uma linguagem complexa? Vocês lembram que eu disse isso? Sim. Então, nunca menti para vocês, ok? Ao mesmo tempo, eu disse que era uma linguagem que super valia a pena. A gente está pagando por uma linguagem complexa, mas quando a gente vai para praticamente qualquer outra linguagem, a gente olha, meu Deus, que coisa fácil. Quando vocês forem para Java é tão seco e tão plano que vocês vão se acostumar com a linguagem em 1 semana, 2. Porque é um subconjunto daquilo que a gente tem numa linguagem complexa como C++, que tem muitos níveis, desdobramentos, estático e não sei o que. Então vocês estão aprendendo uma linguagem complexa, mas por experiência super vai valer a pena. Então quando vocês forem para o Python, quando vocês forem para o Ruby, ou quando vocês forem trabalhar com Haskell ou qualquer outra coisa, vocês vão ver que vai ser muito mais fácil, justamente pelo que vocês estão vendo, uma linguagem que já é complexa por definição, por natureza, né? E é porque a gente nem está usando funções lambda nem nada disso, a gente ainda está no fácil do C++. Deixa lá. Okay. Tudo bem? A gente ainda está do lado fácil do C++. Vamos terminar, pessoal. Vamos terminar. Tudo bem aqui? Então, quando eu faço uma busca, como é que eu sei se ele encontrou ou não encontrou? Se for end, ele não encontrou. Aí a gente pode utilizar isso daqui lá no nosso find, lá em cima. Então, cadê? Né? Ou então fazer logo aqui, ó. Nossa função existe. Então o que é que eu faço? Eu vou fazer um find em map.begin a map. Eu acho que eu já tenho um find aqui, não lembro, deixa eu ver. Map.find, já tenho find. Map já tem um find de cara. Find de key. Se isso daqui for igual a map.end, significa que ele existe. Olha como é facinho, ó. Não é map, é o quê? Pessoas.
Como é que eu sei se o elemento existe? Se o meu find for diferente do fim, significa que ele existe. Ah, professor, mas eu gosto tanto do for. Eu podia fazer um for para todos os elementos. Ok? Por que eu tenho que fazer esse teste antes de usar esse operador aqui? Porque esse operador, ele é destrutivo. Esse daqui, ó. Que recebe pessoa. O que é um operador destrutivo? Se ele existir, ele substitui. Se ele não existir, ele cria. Mas eu só não quero inserir se ele não existir, para não ter o perigo de chave duplicada, né? Não era assim? Quando você for inserir, verifica se ele já não existe, para não ter o perigo de chave duplicada. Então você pode fazer assim, ó. Se não existe chave, se a chave não existe, crie. Ela existe true. Exato. Se não, true, chave, chave duplicada. Duplicada. Olha como ficou fácil, né? Então, como seria o nosso método get? Como seria o nosso método get? Mesma coisa, né? Olha. Faço a busca, né? Auto it recebe find. Se it for diferente de pessoas.end, então eu retorno quem? Ui! Opa! Eita lasqueira! Que é isso? Eita lasqueira! Bora lá! Chega também. Não, é só isso daqui. Desculpa. É porque eu não quero o... referência para pessoa. IT seta second. Tá, bora lá. Pessoal, tá acabando, a gente consegue, tá certo? Usa aí o restinho das forças, tá certo? Você tá procurando pela pessoa com essa chave, sim ou não? Sim. Você verificou se ela existe, sim ou não? Sim. O teu IT atualmente aponta para a pessoa ou para o par? Para o par. Só que você quer o par ou você quer a pessoa? A pessoa. Então como é que você consegue a pessoa a partir do par? O second. Professor, por que isso daqui é uma seta? Porque o iterador tem a mesma sintaxe do ponteiro. Então como eu estou aqui com ponteiro, como é que eu consigo algo do ponteiro? Seta. Ó, já foi o get. Como é que eu faço o RM? Ó, aqui eu também tenho que ter o else, né? No meu else eu faço o quê? No meu else eu posso fazer chave não existe. O nosso RM seria o quê? Mesma coisa, né? Começa a ficar tão besta que aí não tem graça depois que você... Ó, se a pessoa não existe, se não existe a pessoa, então chave não existe. Se a pessoa existe, como é que eu removo ela? Pessoas.erase a chave. Agora eu preciso retornar um vetor com todo mundo. Para retornar um vetor com todo mundo, o método fácil, eu precisaria de uma coisa que eu não quero explicar agora. Seria um construtor de inserção. Então vamos fazer na mão. Vou criar o vetor e aí eu vou percorrer a estrutura jogando todo mundo para o vetor. Não é isso que eu quero? Eu não quero um vetor de pessoas? Mas eu tenho um vetor de pessoas? Não, eu tenho um mapa. Então eu posso criar o meu vetor, vector de
pessoa VP, e aí eu vou percorrer a estrutura toda. Lembra como é que percorre ainda? Para cada pessoa em pessoas, só que aqui não é uma pessoa, né? Aqui é um par. Quando eu ando nos pares. Aí eu vou fazer vp.pushback de quem? Par.second. Se eu quisesse as chaves, né? Get, vamos fazer assim, ó. Eu posso criar as chaves get values e aí eu posso criar um get keys. O meu get keys é um vetor de quê? De chaves, que a minha chave é de que tipo? Minha chave é do tipo string. Então se eu quiser um get keys, eu vou para cada um dos pares, vou dar um pushback em quem? No first. Que foi? Onde é que eu estou? Ah, boa, filha. Return VP. Return VP. Ok. Os primeiros valores era a chave. A chave é o quê? É uma pessoa? A chave é um string. E o outro valor é o quê? É uma pessoa. Ok? Mas o nosso repositório só trabalha com pessoas. Mas a lógica ela não funciona para praticamente qualquer coisa que eu quero inserir. Como é que eu faço para trocar pessoa por qualquer outra coisa? Tesão. Template. Professor, só uma hora dessa pra gente ter tesão mesmo. Então, o meu mapa é de pessoa. Não, o meu mapa é de T. E aí eu vou chamar ele de data. Né? Eu vou trocar logo tudo, né? Ctrl F2. Data. Ctrl F2 para alterar todas as variáveis com o mesmo nome. Aqui eu não vou mais passar uma pessoa. Eu vou passar um T. Aí eu vou só trocando todo mundo, né? String aqui. Que tipo é que ele retorna no get? Tesão. Ele retorna muito tesão. Ok? O que é que muda mais aqui? Aqui é um vetor de pessoas? Não. É um vetor de tesões. Aqui também é um vetor de tesões. Aqui é um vetor de string, é um vetor de string. Ok, acho que eu terminei. Essas funções get keys, já estão feitas, você fez em cima, não foi? Aquela função get keys já foi feita, né? É, a gente acabou de fazer. Mesma coisa. Tá, tudo bem, ó. Então, isso daqui é o tipo da variável. Qual vai ser? Não sei. Qual outra pessoa passar? Quando ele colocar um int, aí aqui vai ser o quê? Int. Aqui vai ser o quê? Int. E todo canto que tem tesão vai ser int. Tzinho é só o tipo da variável. Eu poderia, por exemplo, ter chamado ele de... Ops, cliquei errado. Poderia ter chamado ele de elemento. Desculpa. Elemento. Ah, pitombas voadoras internacionais ninjas. Ok. Elemento. Nome da variável é elemento. Qual é o tipo da variável? Isso aí. Agora eu tenho um repositório que é capaz de receber qualquer coisa. Cachorro, vaca, gato, cabrito. Vamos testar para a gente poder finalizar? Vai dar um erro na primeira estrutura. Hã? Será que eu consigo guardar pessoas e pets na mesma estrutura? Vamos testar aqui. Vamos lá para o main. Então vamos lá.
Primeiro vai ser um repositório de pessoas. Como é que eu crio ele? Repositório de quê? De pessoa. No caso, a gente já não vai usar o T, não? Ah, tá, desculpa. Nosso T vai ser pessoa. E eu posso também ter um repositório de pet. rpet, rps. Como é que eu insiro alguém no meu repositório de pessoas? rps.add. O Davi vai ter o objeto, né, o value, pessoa, David Sena, idade 50, tô velho. O que acontece se eu mandar fazer o Davi de novo? Ele vai dar um erro e dizer que já existe, né? Bora testar? Make crude. Que ele vai dar alguns erros, tipo esse cara não existe, né? Não. Para cada par em data. Tem alguns errinhos aqui. Map. Por que eu não estou aceitando o map? Eu tirei o include do map. É porque tem que ser antes, né? Tirei o include do map. Desculpa. Ponto barra. Crude. O que foi esse erro aqui? Qual throw? Esse daqui, né? Aula de ontem, lembra? Vou tentar fazer isso. Eu sei que vai dar um erro, então eu não vou deixar o erro estourar na main. Já pego o erro e mostro o erro. Chave duplicada. De onde é que veio essa chave duplicada? Desse out, bem aqui. Então aí agora eu posso adicionar outra pessoa. Que eu posso adicionar o Lucas. Que vai ser o Lucas Sena. 5. Você pode adicionar um pet também. Mas bora lá, pessoal. E aqui eu vou adicionar outra criatura. O Lulu. Lulua. Lulua. Se eu mandar... Como é que eu faço para mostrar todos os elementos? Para cada pessoa em... Como é que eu pego as pessoas do repositório? rps. Como é que eu pego elas? Get values. Cout pessoa.toString. Agora eu tenho todas as pessoas. Vamos remover alguém? Como é que eu removo alguém? pass.rm. Quem é que eu vou remover? Lucar. Se eu mandar imprimir de novo, o que é que vai aparecer? Isso daqui. Se eu tentar remover alguém que não existe, bora logo tentar. Vou tentar remover rps.rm Luana. Aí o que é que vai aparecer? Então não existe. Os três. Removo o Luca. Só aparecem dois. Se eu tentar remover a Luana, chave não existe. Qual é a vantagem disso daqui? A gente pode usar essa classe para evitar que ter que ficar escrevendo 1000 vezes o processo de inserir, remover e etc. E a gente já pode deixar os nossos erros do jeito que a gente quer que apareça. Então, por exemplo, na hora que você quer... Olha como é prático. Suponha que você está no agiota, tá certo? Se você está lá no agiota e quer debitar da conta da pessoa, bastaria você fazer repositório de pessoas.get Maria value.
Então você não tem que implementar, procurar Maria, achar Maria, se Maria existe, se Maria não existe, etc. Está tudo empacotado aqui dentro. Está tudo empacotado aqui dentro. Se Maria não existir, vai dar um erro porque Maria não existe e aí resolve a tua vida. Ok? Oi. O get do repositório não vai pegar o objeto que eu guardei? Então no caso aqui, como é que você faria? Ao invés de fazer com que o agiota, a classe agiota implementasse inserir, remover, matar e todo esse cambal de coisas, como é que seria, por exemplo, da classe agiota, struct agiota, como é que seria? Você lembra que tem um método matar no agiota? Sim. Matar por chave. Como é que seria o matar? A gente percorre o vetor todinho de clientes, remove o cliente, ou então simplesmente repositório de clientes.rm que removi o cliente. Tcharam! Ok? Mas se eu quiser remover as transações, aí no caso das transações, como não é por índice, na verdade transações é usando um critério, né? Aí você realmente teria que fazer na mão, porque não é por índice o processo de remoção. Ok, pessoal, então eu vou terminar um pouquinho mais cedo, né?